Eu confiava no meu namorado, mas ele me traiu e me trocou pela minha melhor amiga. Porém, o ex-namorado dela e eu não queríamos deixar isso sair barato e fizemos algo que deixou os dois chocados. Olá, bem-vindos ao canal. Aqui você encontra histórias emocionantes que vão te prender do começo ao fim. E a de hoje promete ser de tirar o fôlego. Se você gosta de conteúdos assim, já se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Agora acomode-se e vamos começar. A vida, às vezes, parece um daqueles filmes românticos que a gente assiste na sessão da tarde, sabe? Tudo se encaixa, o sol brilha mais forte e a trilha sonora é sempre alegre. Pelo menos, era assim que eu me sentia. Meu nome é Helena, e até pouco tempo atrás, eu tinha um quebra-cabeça existencial com todas as peças no lugar, um namorado que eu acreditava ser o amor da minha vida, o Lucas, e uma melhor amiga, a Sofia, que era como uma irmã para mim. Para completar o cenário de comercial de margarina, Sofia namorava o Marcos, irmão do Lucas. Éramos um quarteto fantástico, inseparáveis. Fim de semana sim, fim de semana também, estávamos juntos, seja num churrasco na casa deles, uma noite de pizza na minha, ou simplesmente jogando conversa fora até tarde. Lembro-me com uma clareza dolorosa de uma tarde específica, uns 6 meses antes do furacão. Estávamos os 4 na praia, o sol se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Lucas me abraçava por trás, o queixo apoiado no meu ombro, enquanto Sofia e Marcos riam de alguma piada interna, de mãos dadas. Olha só pra gente, Lucas sussurrou no meu ouvido, parece até mentira, né? Tudo tão perfeito. Eu sorri, um sorriso genuíno, e concordei. Perfeito, repeti, sentindo o coração quentinho. Naquele momento, eu realmente acreditava que nada poderia abalar nossa felicidade, nossa cumplicidade. Mal sabia eu que a perfeição era uma fachada prestes a ruir. Sofia e eu éramos confidentes. Desde o colégio, dividíamos segredos, sonhos, medos. Ela sabia das minhas inseguranças mais profundas, e eu, das dela. Quando comecei a namorar o Lucas, ela foi a primeira a saber, a vibrar comigo. E quando ela e o Marcos engataram um romance, parecia o destino nos unindo ainda mais. Amiga, já pensou? Ela me disse uma vez, os olhos brilhando, seremos concunhadas. Nossos filhos vão crescer juntos, seremos uma família enorme e feliz. Eu ri, contagiada pelo entusiasmo dela. Era um sonho lindo, um futuro que eu desejava com todas as minhas forças. Lucas, o Lucas. Ele era charmoso, divertido, aquele tipo de cara que te faz rir até a barriga doer. Pelo menos, era essa a imagem que ele vendia, e que eu, apaixonada, comprava sem questionar. Estávamos juntos há quase 3 anos. Falávamos sobre morar juntos, talvez até casamento um dia, quem sabe? Eu me sentia segura ao lado dele, amada. Ele tinha um jeito especial de me olhar, de me fazer sentir a mulher mais incrível do mundo. Ou assim eu pensava. A primeira rachadura nessa pintura idílica apareceu sutilmente. Lucas começou a ficar um pouco mais distante, mais tempo no celular, respostas vagas. Eu, no meu otimismo cego, atribuía ao estresse do trabalho novo dele. Sofia também parecia um pouco estranha, evitava meus olhares às vezes, mas eu, novamente, dava desculpas, deve ser preocupação com a faculdade, pensava. Que ingênua eu fui. A gente nunca quer ver o mal onde depositamos tanto afeto, não é mesmo? A bomba explodiu numa terça-feira chuvosa. Lembro do cheiro de terra molhada entrando pela janela enquanto eu esperava Lucas para o nosso jantar semanal. Ele estava atrasado, o que não era incomum ultimamente. Quando finalmente chegou, não trazia o sorriso de sempre, nem o brilho nos olhos que eu tanto amava. Trazia, sim, uma expressão sombria, quase culpada. Helena, a gente precisa conversar, ele disse, a voz baixa, sem me olhar nos olhos. Meu estômago gelou. Essa frase nunca é um bom sinal, concordam? Sentei no sofá, o coração já batendo descompassado. Aconteceu alguma coisa, Lucas? Você tá bem? Perguntei, ainda tentando manter a calma, ainda esperando que fosse só um problema no trabalho, uma chateação passageira. Ele sentou na poltrona em frente, as mãos entrelaçadas, os nós dos dedos brancos. Não tem um jeito fácil de dizer isso, Helena, ele começou, e ali, naquele instante, eu soube.
Soube que algo terrível estava por vir. Eu não posso mais continuar com isso. Com a gente. As palavras dele pairaram no ar, pesadas, sufocantes. Senti um nó se formar na minha garganta. O quê? Como assim, Lucas? Do que você está falando? Minha voz saiu trêmula, incrédula. 3 anos. 3 anos de planos, de risadas, de eu te amo. Tudo se desfazendo numa frase. Eu me apaixonei por outra pessoa, ele confessou, finalmente erguendo o olhar, e vi ali não um homem que eu amava, mas um estranho. Um estranho cruel. Senti o chão sumir sob os meus pés. Outra pessoa? Quem? A pergunta escapou antes que eu pudesse contê-la, embora uma parte de mim já temesse a resposta, já sentisse o gosto amargo da traição completa se formando. Ele hesitou, desviou o olhar novamente. Helena, não complica. Quem é, Lucas? Eu mereço saber, insisti, a voz já embargada pelo choro que eu lutava para segurar. Ele respirou fundo. É a Sofia. Sofia. Minha melhor amiga. Minha irmã. A namorada do irmão dele. O mundo parou. O ar faltou nos meus pulmões. Senti como se tivesse levado um soco no estômago, forte o suficiente para me deixar sem fôlego, sem reação. Era um pesadelo. Só podia ser. Olhei para ele, esperando que ele dissesse que era uma piada de mau gosto, uma brincadeira horrível. Mas a seriedade no rosto dele, a culpa estampada ali, confirmava o inacreditável. Ah, a Sofia, gaguejei, o nome dela saindo como veneno da minha boca. Mas, e o Marcos? E a gente? E tudo o que a gente viveu? O que nós 4 vivemos? As lágrimas começaram a rolar, quentes e furiosas. Aconteceu, Helena. A gente não escolhe por quem se apaixona, ele disse, como se isso justificasse a punhalada dupla que ele e ela estavam me dando. Que desculpa mais clichê e esfarrapada. A raiva começou a borbulhar em meio à dor. Não escolhe. Ah, por favor, Lucas. Vocês escolheram me trair. Vocês escolheram trair o seu próprio irmão. Isso não é amor, é canalice, explodi, levantando-me. Eu tremia da cabeça aos pés. Ele não disse nada, apenas baixou a cabeça, como um covarde. Naquela noite, meu mundo perfeito desabou. Não só perdi meu namorado, mas também minha melhor amiga, a pessoa em quem eu mais confiava no mundo. A dor da traição era física, uma queimação no peito que não me deixava respirar direito. Chorei por horas, um choro de tristeza, de raiva, de decepção. Como eles puderam? Como Sofia, que sabia de todos os meus sonhos com o Lucas, pôde fazer isso comigo? Com o próprio namorado? No dia seguinte, a humilhação. Tive que encarar o fato de que todos os nossos amigos em comum logo saberiam. Imaginei os cochichos, os olhares de pena. E o Marcos? Meu coração doía por ele também. Ele estava sendo duplamente traído, pela namorada e pelo próprio irmão. Tentei falar com a Sofia. Precisava ouvir da boca dela. Precisava entender, ou talvez só precisasse extravasar minha raiva. Liguei, mandei mensagens. Ela visualizava e não respondia. Covarde. Igual a ele. Finalmente, depois de muita insistência, ela me atendeu, a voz fria, distante. Helena, o Lucas já te contou, não é? Não temos mais nada para conversar. Nada para conversar, Sofia? Eu era sua melhor amiga. Você namorava o irmão dele. Como você pôde? Minha voz era um misto de súplica e acusação. As coisas acontecem, Helena. Supere, ela respondeu, com uma frieza que cortou mais fundo do que qualquer faca. Eu e o Lucas estamos felizes. Desliguei o telefone, sentindo o sangue ferver. Felizes? Eles estavam felizes às custas da minha dor, da dor do Marcos, destruindo tudo pelo caminho. Aquela frase dela, supere, ecoava na minha mente. Ah, eu iria superar. Mas não do jeito que ela imaginava. Naquele momento, em meio às lágrimas e à desolação, uma pequena semente começou a germinar no meu coração partido. Não era uma semente de perdão, nem de aceitação.
Era uma semente escura, alimentada pela raiva e pela sede de justiça. Ou talvez, só talvez, de vingança. Eles me tiraram tudo. Destruíram minha confiança nas pessoas. Fizeram-me de boba. E, por mais que doesse admitir, eu não ia deixar barato. Eles iriam aprender, da pior maneira possível, que não se brinca com os sentimentos de ninguém dessa forma. A Helena boazinha, ingênua e compreensiva tinha morrido naquela terça-feira chuvosa. E das cinzas dela, algo novo, e muito mais forte, estava prestes a nascer. A frase da Sofia, supere, Helena, não saía da minha cabeça. Ela queria que eu superasse? Ah, eu iria. Mas antes, eles provariam um pouco do próprio veneno. Eu não era de vingança, nunca fui. Sempre acreditei que o melhor a fazer era seguir em frente e deixar a vida se encarregar dos injustos. Mas dessa vez era diferente. Era pessoal demais. Eles não só me magoaram, eles me humilharam, me fizeram sentir um lixo. E a imagem deles, felizes, enquanto eu e Marcos juntávamos os cacos, era insuportável. A ideia começou a se formar lentamente, como uma sombra crescendo no canto da minha mente. Se o Lucas me trocou, ele certamente esperava que eu ficasse em casa, chorando as pitangas, implorando pela volta dele, ou pelo menos definhando de tristeza. E a Sofia? Ah, a Sofia adoraria me ver sofrendo, confirmaria para ela mesma que tinha feito a escolha certa, que era mais desejável. E se eu mostrasse a eles exatamente o oposto? E se eu não apenas a superasse, mas o fizesse de uma forma que os atingisse em cheio? Foi aí que o nome do Pedro surgiu na minha mente. Pedro era o melhor amigo do Lucas. Desde sempre. Eram como irmãos, unha e carne. Se tinha alguém que o Lucas valorizava, além de si mesmo, claro, era a amizade do Pedro. E se o Lucas me visse, não apenas seguindo em frente, mas seguindo em frente com o seu melhor amigo? O ego dele não suportaria. A Sofia, que se achava a última bolacha do pacote por ter afisgado um Lucas, também não ficaria nada feliz em ver que eu, a rejeitada, aparentemente conquistei alguém tão próximo e importante para o novo namorado dela. Era um plano arriscado, eu sei. Envolver o Pedro, que não tinha nada a ver com a história diretamente, era complicado. Mas a raiva me cegava um pouco, e a necessidade de lhes dar uma lição era mais forte. Eu conhecia o Pedro superficialmente, dos rolês do quarteto. Ele sempre me pareceu um cara legal, tranquilo, observador. Diferente do Lucas, que era mais espalhafatoso, Pedro era mais na dele, mas sempre gentil. Será que ele toparia? Criei coragem e mandei uma mensagem para o Pedro, pedindo para conversar, algo importante. Marcamos num café no meio da semana, um lugar discreto. Eu estava nervosa, ensaiei meu discurso 1000 vezes. Oi, Pedro, obrigada por vir, comecei, tentando parecer calma. Oi, Helena. Imagina. Fiquei preocupado com você. O que o Lucas e a Sofia fizeram foi barra pesada, ele disse, com uma sinceridade que me surpreendeu e me confortou um pouco. Pelo menos alguém via a canalice deles. Foi sim, concordei, sentindo um nó na garganta. E é sobre isso que eu queria falar com você. Na verdade, preciso de um favor. Um favor enorme e talvez meio maluco. Pedro me olhou com curiosidade, e eu despejei meu plano. Contei como me sentia, a humilhação, a raiva, a necessidade de mostrar ao Lucas e à Sofia que eles não poderiam me destruir e sair ilesos. Expliquei a ideia, fingirmos que estávamos começando a sair, que estávamos nos conhecendo melhor. Nada escandaloso, apenas o suficiente para chegar aos ouvidos e aos olhos do ex-casal Maravilha. Pedro ouviu tudo em silêncio, a expressão indecifrável. Quando terminei, ele ficou um tempo me olhando, pensativo. Achei que ele ia rir da minha cara, me chamar de louca, ou simplesmente dizer não. Helena, ele começou, devagar. Eu não sou fã de joguinhos, e o Lucas, apesar de tudo, é meu amigo há anos. Mas o que ele fez, e a Sofia também, foi de uma falta de caráter enorme. Não só com você, mas com o Marcos também. E, sinceramente, ele não parece estar nem um pouco arrependido. Pelo contrário, parece estar se achando o máximo. Respirei fundo, esperando-o, mas...
Se isso vai te ajudar a se sentir melhor, a recuperar um pouco da sua autoestima, e talvez fazer o Lucas descer do pedestal dele, ele fez uma pausa, e um pequeno sorriso surgiu no canto dos seus lábios. Eu topo te ajudar. Eu não podia acreditar. Um alívio imenso me invadiu. Sério, Pedro? Você faria isso? Sério. Mas com uma condição, ele disse, agora mais sério. Sem sentimentos envolvidos de verdade, ok? É uma encenação. E se em algum momento um de nós se sentir desconfortável, a gente para. Combinado. Combinadíssimo, eu disse, quase rindo de alívio e gratidão. Você não sabe o quanto isso significa para mim. E assim começou a nossa Operação Ciúme. Não precisávamos de muito. Começamos a frequentar alguns lugares que sabíamos que o Lucas e a Sofia iam. Um barzinho aqui, uma praça ali. Não fazíamos nada demais, apenas conversávamos, ríamos, como dois amigos se conhecendo melhor. A primeira vez que eles nos viram juntos foi num sábado à noite, num pub que era ponto de encontro da nossa antiga turma. Eu e Pedro estávamos numa mesa, tomando uma cerveja, conversando animadamente sobre filmes, descobri que tínhamos o mesmo gosto peculiar por filmes de terror antigos. De repente, vi pelo canto do olho o Lucas entrar. E, de braços dados com ele, a Sofia, com aquele sorriso triunfante que eu tanto passei a odiar. O olhar dela cruzou com o meu, e o sorriso dela vacilou por um instante. Ela cutucou o Lucas, que olhou na nossa direção. A expressão do Lucas foi impagável. Primeiro, confusão. Depois, surpresa. E então, algo que eu identifiquei como irritação? Ele nos encarou por um bom tempo, a mandíbula tensa. Sofia cochichava algo no ouvido dele, com uma cara de poucos amigos. Eles tentaram disfarçar, foram para o outro lado do bar, mas eu via o Lucas nos olhando de relance a cada 5 minutos. Pedro, percebendo, deu uma risada discreta e disse, acho que o peixe mordeu a isca. Naquela noite, quando cheguei em casa, havia uma mensagem do Lucas no meu celular. Helena? Você e o Pedro. Sério isso? Era a primeira vez que ele me procurava desde o término, a não ser para buscar as coisas dele. Respondi apenas com um, por quê? Algum problema, Lucas? Pensei que você estivesse feliz com suas escolhas. A resposta dele veio carregada de um tom que eu conhecia bem, o tom de quem se sente contrariado. Problema nenhum. Só achei rápido. E com o Pedro, de todos os caras. Ah, a satisfação que senti foi imensa. Rápido foi você e a Sofia, não acha? E o Pedro é um cara incrível. Estou gostando de conhecê-lo melhor. Deixei a mensagem no ar, sem dar mais detalhes. Nos dias seguintes, continuamos com nossa encenação. Uma foto despretensiosa em que Pedro postou de nós dois tomando um sorvete, com uma legenda ambígua sobre ambas companhias, um comentário meu numa postagem dele. Coisas pequenas, mas que sabíamos que chegariam aos ouvidos certos. E chegaram. Sofia começou a postar ainda mais fotos com o Lucas, declarações de amor exageradas, quase como se quisesse marcar território desesperadamente. Era patético. E Lucas? Ele tentou me ligar algumas vezes, mas não atendi. Queria que ele sentisse o gostinho da indiferença. O engraçado é que, no meio dessa farsa toda, algo inesperado começou a acontecer. As conversas com o Pedro não eram forçadas. Eram genuinamente agradáveis. Descobri que ele era inteligente, tinha um senso de humor sutil e irônico que me fazia rir de verdade, e era um ouvinte maravilhoso. Ele me ouvia falar sobre minha dor, minha raiva, sem julgamentos. Apenas ouvia, e às vezes, dizia a coisa certa para me fazer sentir um pouco melhor. Numa tarde, depois de mais uma aparição pública num parque, estávamos tomando água de cocô, e eu desabafei sobre como me sentia pequena e substituível. Helena, Pedro disse, olhando nos meus olhos, você não é nada disso. O Lucas foi um idiota de não ter visto o valor que você tem. E a Sofia, bem, ela só mostrou quem realmente é. Não deixe que as ações deles definam quem você é. As palavras dele foram como um bálsamo. Pela primeira vez em semanas, senti um calorzinho diferente no peito, um que não era raiva nem tristeza,
Era apreço. Olhei para o Pedro, para o jeito como o sol batia nos cabelos dele, para o sorriso gentil que ele me oferecia, e percebi que estava gostando de verdade da companhia dele. Mais do que deveria, talvez. O plano de vingança estava funcionando, Lucas e Sofia estavam claramente incomodados, mordendo a isca direitinho. Mas agora, um novo conflito surgia dentro de mim. Eu tinha entrado nessa para atingir meu ex e minha ex-amiga, mas estava começando a ver o Pedro com outros olhos. E isso não fazia parte do acordo. A vingança era o prato principal, mas um acompanhamento inesperado e delicioso estava sendo servido, e eu não sabia se estava pronta para experimentá-lo de verdade, ou se isso complicaria ainda mais a minha já confusa jornada. O jogo estava em andamento, mas as regras pareciam estar mudando sem o meu consentimento. A convivência com Pedro, inicialmente uma ferramenta para minha vingança, transformou-se na melhor parte dos meus dias. As conversas que antes eram para planejar nosso próximo flagra evoluíram para confidências, risadas espontâneas e um entendimento mútuo que me aquecia a alma. Descobri que Pedro era muito mais do que o melhor amigo do Lucas, ele era um homem gentil, inteligente, com um coração enorme e uma paciência de Jó para aguentar meus desabafos. Ele não tentava consertar meus problemas, apenas me ouvia e oferecia uma perspectiva sensata, algo que o Lucas, egocêntrico como era, nunca fez. A ficha começou a cair numa noite de sexta-feira. Tínhamos ido ao cinema, como parte do nosso plano, mas escolhemos um filme que ambos queríamos muito ver, uma comédia romântica daquelas bem clichês. No meio do filme, numa cena particularmente engraçada, nós dois rimos alto ao mesmo tempo e nossos olhares se cruzaram. Naquele instante, no escuro do cinema, com o brilho da tela refletindo nos olhos dele, eu não vi o cúmplice da minha vingança. Vi o Pedro. E meu coração deu um salto que não era de raiva, nem de satisfação pela vingança, mas algo genuinamente bom. Quando saímos do cinema, o clima estava diferente. Um silêncio confortável pairava entre nós, mas carregado de uma eletricidade sutil. Enquanto caminhávamos até o carro dele, nossas mãos se roçaram algumas vezes, e cada toque era como um pequeno choque. Helena, ele disse, parando antes de chegarmos ao carro, a voz um pouco rouca. Preciso te confessar uma coisa. Essa história toda, de fingir, não está mais parecendo fingimento para mim. Meu estômago revirou, uma mistura de medo e expectativa. Para mim também não, Pedro, admiti em voz baixa, o coração batendo forte no peito. Eu estou gostando de verdade de passar esse tempo com você. Mais do que eu imaginei. Ele deu um passo à frente, e a proximidade fez meu corpo todo arrepiar. Eu também estou gostando muito de você, Helena. De verdade. E não quero mais que seja só um jogo para atingir o Lucas ou a Sofia. Olhei nos olhos dele, buscando qualquer sinal de dúvida, mas só encontrei sinceridade. E ali, sob a luz amarelada de um poste, com o barulho da cidade ao fundo, ele me beijou. Foi um beijo suave no início, quase hesitante, mas que logo se aprofundou, carregado de todos os sentimentos não ditos que vinham crescendo entre nós. Foi como se o mundo tivesse parado e, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti genuinamente feliz, sem o peso da traição, sem a sombra da vingança. Só eu e ele. Decidimos, naquela noite, que o que tínhamos era real demais para ser só uma farsa. Continuaríamos saindo, mas agora como um casal de verdade, sem artifícios, sem segundas intenções. A vingança contra Lucas e Sofia? Se acontecesse como consequência da nossa felicidade, ótimo. Mas não seria mais o foco principal. O foco agora éramos nós. Claro que sabíamos que isso não passaria despercebido. E não passou. Quando a notícia, ou melhor, a evidência, de que eu e Pedro estávamos realmente juntos chegou aos ouvidos de Lucas e Sofia, a reação deles foi muito além do simples incômodo que demonstravam antes. Foi uma explosão de fúria e incredulidade. Lucas foi o primeiro a se manifestar. Ele me ligou, e dessa vez eu atendi, preparada. Helena, que palhaçada é essa agora? Você e o Pedro. Assumidos? Ele é meu melhor amigo, a voz dele era puro veneno, carregada de uma indignação que beirava o absurdo. Lucas, em primeiro lugar, você não tem nada a ver com a minha vida. Em segundo, o Pedro é um homem livre, assim como eu. E sim, estamos juntos e muito felizes, respondi, com a calma que eu não possuía meses atrás. Felizes?
Você está fazendo isso só para me provocar. E o Pedro? Ele te contou que concordou com essa palhaçada toda para te ajudar a me atingir? Ele está te usando, Helena. Ou você está usando ele, ele acusou, a voz aumentando de volume. Usando, ri sem humor em quem usou quem aqui, Lucas. Você e a Sofia me usaram Marcos, usaram a confiança de todo mundo. E agora você tem audácia de falar em ser usado? Nós estamos juntos porque nos gostamos de verdade. Coisa que, aparentemente, você não consegue entender, já que para você tudo é um jogo de ego. Ele ficou em silêncio por um momento, provavelmente chocado com minha resposta firme. Você vai se arrepender disso, Helena. E o Pedro também. Amigo como ele não existe. E desligou na minha cara. Sofia não ficou atrás. Ela não me procurou diretamente, mas começou uma campanha de difamação. Postagens indiretas nas redes sociais sobre a gente falsa, amizades interesseiras. Soube por amigos em comum que ela andava espalhando que eu tinha seduzido Pedro por vingança, que eu era uma destruidora de lares. A ironia era tão grande que chegava a ser cômica. Ela tentava me pintar como a vilã, a manipuladora. Mas o pior foi a atitude deles de achar que tinham algum tipo de controle sobre nós, como se fossemos peças no tabuleiro deles. Eles não conseguiam aceitar que eu tinha seguido em frente, principalmente, que eu estava feliz com o Pedro. Era como se, na cabeça doentia deles, nós fossemos seus brinquedinhos. Lucas achava que eu deveria ficar chorando por ele para sempre, e que Pedro deveria lealdade cega a ele, independentemente das suas canalices. Sofia, por sua vez, não suportava a ideia de não ser o centro das atenções, de eu ter vencido essa disputa imaginária que ela criou. Eles tentaram de tudo. Lucas tentou manipular Pedro, relembrando os velhos tempos, a amizade deles, como se Pedro estivesse cometendo a maior das traições. Você trocou anos de amizade por ela, cara? Por uma vingancinha dela, ele chegou a dizer ao Pedro, que apenas respondeu com firmeza: eu não troquei nada, Lucas. Eu escolhi ser feliz com alguém que me faz bem e que respeita os outros. Coisa que você desaprendeu a fazer. Sofia tentou se aproximar de amigas minhas, plantando fofoquinhas, tentando me isolar. Mas a verdade é que a maioria das pessoas já tinha visto o caráter dela e do Lucas. O tiro estava saindo pela culatra. Toda essa hostilidade, toda essa energia negativa que eles emanavam, em vez de nos separar, só nos uniu mais. Pedro e eu conversávamos abertamente sobre cada provocação, cada tentativa de nos desestabilizar. E a cada novo ataque, nosso respeito e admiração mútua cresciam. Eu vi a força de caráter do Pedro, a lealdade dele a mim, e me apaixonava ainda mais. Ele, por sua vez, me dizia que admirava minha resiliência e a forma como eu estava lidando com tudo aquilo sem baixar a cabeça. Eles não suportam nos ver felizes, Helena, Pedro me disse uma noite, enquanto preparávamos o jantar juntos, uma cena doméstica que aquecia meu coração. Eles achavam que você ia ficar no chão, e que eu ia ser o amigo compreensivo do Lucas para sempre. Quebraram a cara. Eles realmente pensavam que éramos brinquedinhos deles, né? Comentei, sentindo um misto de raiva e pena da mesquinhez deles. Que podiam nos usar, nos descartar, e que nós ficaríamos ali, à disposição da vontade deles. Pois é, Pedro me abraçou por trás, depositando um beijo no meu pescoço. Mas eles subestimaram a gente. E subestimaram o que a gente poderia construir juntos. Aquele abraço, aquele momento de cumplicidade, me deu a certeza de que tínhamos algo precioso nas mãos. A vingança inicial tinha se transformado em algo muito maior e melhor, um amor de verdade, construído sobre as cinzas de uma grande decepção, mas fortalecido pela honestidade e pelo respeito mútuo. No entanto, a insistência de Lucas e Sofia em tentar nos atingir, em tentar controlar a narrativa, começou a nos cansar. Eles não aceitavam a derrota, não aceitavam que tínhamos seguido em frente. E foi aí que percebemos que apenas ignorá-los não seria suficiente. Eles precisavam de uma lição final, uma que os fizesse entender, de uma vez por todas, que não se brinca com os sentimentos das pessoas e que o mundo não gira em torno dos seus umbigos. A reviravolta estava completa, nosso amor com Pedro era real, mas a perseguição de Lucas e Sofia também. A paciência havia se esgotado. Ignorá-los não era mais uma opção, eles viam nossa indiferença como um convite para aumentar a dose de veneno. Precisávamos de uma lição final, não por sadismo,
mas por autopreservação e para que provassem um pouco da humilhação que nos impuseram. A ideia da lição final não surgiu de um momento para o outro. Foi amadurecendo, enquanto observávamos o comportamento cada vez mais desesperado e patético deles. Lucas, em particular, não se conformava em ter perdido o Pedro para mim. Ele tentava minar nossa relação falando mal de mim para o Pedro, e mal do Pedro para conhecidos em comum, pintando-se como o amigo traído. Sofia, por sua vez, focava em me depreciar, tentando criar uma imagem minha de aproveitadora e leviana. Era um espetáculo de horrores. O estalo para o plano veio através do Marcos, irmão do Lucas e ex da Sofia. Ele, que também fora uma vítima silenciosa de toda essa sujeira, ainda mantinha um contato mínimo com o irmão, principalmente por causa da família. Numa dessas conversas protocolares, Lucas, na sua arrogância habitual, deixou escapar para o Marcos o quanto ele e Sofia se divertiam observando o circo pegar fogo, referindo-se a nós e às reações que eles acreditavam estar provocando. Ele chegou a dizer que sabia que eu ainda era louca por ele e que o Pedro era só um passatempo para me fazer de coitada. E que Sofia achava hilário como eu tentava copiar a felicidade deles. Quando Marcos me contou isso, o sangue me ferveu, mas também vi uma oportunidade. Aquela arrogância, aquela certeza de que estavam por cima, seria a ruína deles. Pedro e eu elaboramos o plano com cuidado. Não queríamos baixaria, nem nada que pudesse se voltar contra nós. Queríamos elegância na vingança, se é que isso existe. Queríamos que a verdade viesse à tona, dita por eles mesmos, ou que suas mentiras fossem tão descaradas que ninguém mais pudesse duvidar do caráter duvidoso do casal. A oportunidade perfeita surgiu com o aniversário da mãe do Lucas e do Marcos. Seria uma pequena reunião familiar, mas alguns amigos mais próximos, incluindo eu e Pedro, afinal, Pedro ainda era, tecnicamente, amigo da família e eu, agora, sua namorada, seríamos convidados. Sabíamos que Lucas e Sofia estariam lá, pavoneando-se. Combinamos com Marcos, que estava tão ansioso quanto nós para desmascará-los, que ele inocentemente puxaria certos assuntos, faria certas perguntas. Tínhamos algumas cartas na manga, prints de mensagens antigas onde Lucas se gabava para Pedro sobre outras ficadas enquanto ainda estava comigo, e Sofia, em conversas antigas comigo, admitindo que achava Marcos amparado demais e que só estava com ele por falta de opção melhor na época. Guardamos isso como trunfo, mas esperávamos nem precisar usar. Queríamos que eles se enrolassem sozinhos. No dia da festa, eu estava nervosa, mas Pedro segurou minha mão com firmeza, me passando segurança. Estamos juntos nessa, lembra? Ele sussurrou, e eu sorri. Lucas e Sofia chegaram como o esperado, ele com ar de superioridade, ela grudada nele como se fosse um troféu. Nos cumprimentaram com uma falsidade palpável. Durante um tempo, a festa correu normalmente. Até que, no momento certo, quando a maioria dos convidados estava reunida na sala, conversando animadamente, Marcos entrou em ação. Então, Lucas, começou Marcos, num tom casual, outro dia você estava me contando o quanto se diverte com a situação toda, né? Que a Helena ainda corre atrás de você e o Pedro é só um degrau. É isso mesmo? Um silêncio constrangedor caiu sobre a sala. Lucas engasgou com a bebida, fuzilando o irmão com os olhos. Sofia ficou pálida. Que isso, Marcos? Tá maluco? Falando besteira, Lucas tentou desconversar, rindo sem graça. Besteira, Lucas? Ou foi o que você me disse outro dia? Insistiu Marcos, calmo. Porque, se for verdade, acho que o Pedro e a Helena merecem saber o tipo de brincadeira que você faz pelas costas deles, né? Pedro, então, entrou na conversa, o semblante sério. É verdade isso, Lucas? Você realmente acha que sou um degrau? E que a Helena ainda sente algo por você, depois de tudo que você fez? Lucas gaguejou, pego de surpresa. Não, não foi bem assim, vocês estão distorcendo tudo. Sofia tentou intervir, com sua voz melosa. Amor, não liga pra isso. É intriga da oposição. Eles estão com inveja da nossa felicidade. Ela me olhou com um ar de desafio. Foi a minha deixa. Inveja, Sofia? Inveja de quê, exatamente? Da sua capacidade de trair quem te estendia a mão?
Ou da sua necessidade de diminuir os outros para se sentir melhor? Perguntei, a voz firme, sem demonstrar a raiva que ainda residia em mim. Porque eu me lembro bem de você me dizendo que o Marcos era parado demais e que você só estava com ele por falta de opção. Isso também é inveja minha? Sofia ficou roxa. Marcos a encarou, a decepção estampada no rosto, como se uma antiga ferida tivesse sido reaberta e confirmada. A mãe deles, uma senhora discreta, olhava de um para o outro, chocada com o que estava ouvindo. Alguns amigos se entreolharam, claramente desconfortáveis, mas também curiosos. Lucas, vendo que estava perdendo o controle da situação, tentou o ataque. Vocês armaram isso. Vieram aqui para estragar a festa da minha mãe. Isso é coisa de gente baixa, Helena. E você, Pedro, que decepção. Pensei que você fosse meu amigo. Amigo, Lucas, Pedro respondeu, a voz calma, mas cortante. Amigos não traem a confiança um do outro. Amigos não humilham as pessoas que dizem amar. Amigos não tentam destruir a felicidade alheia por puro egoísmo. Nós não armamos nada que já não fosse a verdade sobre vocês. Apenas cansamos de ser os brinquedinhos no jogo sujo de vocês. Nós só queríamos paz, Lucas, Sofia, continuei. Mas vocês não nos deram essa opção. Acharam que podiam nos manipular, nos diminuir, e que ficaríamos calados. Acharam que o mundo gira em torno de vocês e dos seus desejos mesquinhos. Mas a verdade, meus caros, é que vocês são apenas duas pessoas inseguras que precisam pisar nos outros para se sentirem grandes. As máscaras caíram. Não precisamos mostrar print nenhum. A reação deles, as tentativas fracassadas de se defender, a forma como se contradisseram, tudo ficou exposto ali, para quem quisesse ver. O constrangimento era palpável. Ninguém disse nada por um longo tempo. Lucas e Sofia ficaram sem palavras, vermelhos de vergonha e raiva. Eles tinham sido desmascarados, não por gritos ou acusações vazias, mas pela própria arrogância e pelas consequências de suas ações. Pedro e eu nos levantamos. Sentimos muito se estragamos o clima da festa, Senhora Matos, disse Pedro, dirigindo-se à mãe deles. Mas precisávamos que a verdade fosse dita. Saímos de cabeça erguida, de mãos dadas. No carro, um silêncio, mas dessa vez era um silêncio de alívio, de missão cumprida. Não havia alegria na desgraça alheia, mas havia uma profunda sensação de justiça. Nos dias que se seguiram, soubemos que o estrago na reputação do Lucas e da Sofia foi considerável. Muitos amigos se afastaram, cansados da negatividade e da falsidade. A família do Lucas, especialmente o Marcos, ficou profundamente decepcionada. Eles tentaram se fazer de vítimas, mas a história já tinha se espalhado, e a versão deles não convencia mais ninguém. Eles aprenderam a lição? Eu espero que sim. Espero que tenham entendido que não se pode construir a felicidade sobre a infelicidade dos outros e que o mundo cobra, de um jeito ou de outro. Quanto ao perdão. Ah, o perdão. Muitas pessoas dizem que perdoar é libertador. Talvez seja, para algumas feridas. Mas para essa? Não. Pedro e eu conversamos sobre isso. O que eles fizeram foi calculado, foi cruel. Foi uma quebra de confiança tão profunda que não havia reparo. Perdoá-los seria como dizer que o que eles fizeram não foi tão grave assim. E foi. Foi gravíssimo. Então, não. Nós nunca os perdoamos. E não sentimos culpa por isso. Algumas portas precisam ser fechadas e trancadas para sempre. Hoje, Pedro e eu estamos mais fortes do que nunca. Construímos nossa relação na honestidade, no respeito mútuo e, sim, numa cumplicidade que nasceu de uma situação improvável. A vingança emocional, que começou como um grito de dor, acabou nos levando a um amor verdadeiro e a uma paz que eles tentaram nos roubar. Eles não conseguiram. Olho para trás e vejo a Helena ingênua e magoada, e sinto compaixão por ela. Mas também vejo a mulher forte que ela se tornou, que aprendeu a se defender, a impor limites e a não aceitar menos do que merece. E ao meu lado, tem um homem incrível, que me mostrou que o amor pode ser leve, divertido e, acima de tudo, leal. Lucas e Sofia? Eles que sigam o caminho deles, com as consequências das suas escolhas.
nós seguimos o nosso, em direção a um futuro que construímos juntos, longe da toxicidade deles, com a certeza de que a melhor vingança, no fim das contas, foi sermos genuinamente felizes. E isso, eles nunca poderão nos tirar. Gostou da história de hoje? Então ajude o canal apenas compartilhando esta história com 2 amigos, pois isso nos ajudará demais. Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações,